E aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que estejam todos muito bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou testar essa belezinha, a placa ARC B580, sendo utilizado no PCI Express 3.0, acompanhada aí do Ryzen 5 5600 GT. Vamos ver como é que essa placa de vídeo se sai no PCI Express 3.0 e sem a utilização do Resize Bar. Espero que gostem do vídeo, já deixa aquele like e vamos lá para o vídeo. A configuração de testes hoje conta aí com 5600 GT, 6 núcleos, 12 threads, a mainboard é um B450M Aorus Elite e nas memórias 2 Pentium de 16 GB, totalizando 32 GB com memórias da Asgard. E assim, a plaquinha de vídeo aqui é uma B580. Em algumas lives ou vídeo que eu fiz aí passado, o pessoal pediu para eu reiniciar quando instalar o drive, reiniciar. Só que aqui eu já reiniciei várias vezes e mesmo assim o GPU Z não reconhece as configurações da placa de vídeo. Tem configuração que reconhece e tem configuração que reconhece. Então essa placa de vídeo aí pode estar, não sei, né? Não pode estar totalmente atualizada. Eu estou aqui com a última versão do drive da Intel, né? Utilizando o Windows 10. Mesmo assim não reconhece. Eu vou testar do jeito que tá. 5M em 1080p com os gráficos aqui mais ou menos muito alto, normal. Bom pessoal, aqui no 5M a gente tá conseguindo pegar aí uma média 122 FPS nessa configuração, nessa placa de vídeo. Acredito que seja uma das primeiras placas de vídeo que eu vejo a placa de vídeo bater 90 a 100% de uso, nível aí de uma placa de vídeo 40, 60 ou 7600, que geralmente aí a placa de vídeo fica bem pouco utilizada, enquanto pesa mais para o lado do processador. Aqui nesse game aqui tem uma pouca utilização, né? A placa de vídeo fica batendo de 80 a 100% de utilização, enquanto o processador fica 33, 35. Tá se mantendo um FPS legal. Nós não estamos aqui numa área tão pesada, mas tá tendo aí uma boa utilização da GPU. Aí pessoal, o game tá rodando bem. Tem alguns momentos que dá umas quedinhas de FPS, tem alguns momentos que dá uma quedinha de FPS, dá umas quedinhas de frames, mas em si o game tá rodando tranquilo, tá mantendo aí uns 100 FPS dentro do veículo. Fora ali pega um pouquinho mais de FPS. PS2 em 1280 por 960 4x3 com os gráficos aí no alto. Essa configuração consegue segurar aí no mapa de Dust 2, né? A GPU no PCI Express 3.0 consegue segurar aí média de 160 a 180 FPS. Deixa eu ver como é que a GPU tá rodando. A GPU tá em 50 a 55% de uso. Essa GPU tem um uso muito estranho. Agora testando em 1080p com a qualidade do alto, 1080p qualidade do alto, a GPU não pega aí seus 100% de uso, entrega ali média de 140, 130, 140. Essa GPU em jogos competitivos não vai muito bem, dá para jogar, mas não vai muito bem. The Last of Us Parte 2 em 1080p com os gráficos no médio, e aqui tá sem o Resize Bar. A GPU tá no PCI Express 3.0 e olha a quantidade de FPS que a gente perdeu em comparação aos outros kits que a gente tava testando, 5600 e o Ryzen 7 5700X 3D ou 7800X 3D. Aqui praticamente nós tá injogável o jogo no PCI Express 3.0 sem o Resize Bar. Então essa placa de vídeo sem o Resize Bar ela perde muito desempenho. Essa placa de vídeo tanca no Ultra Quad HD mantendo 50 a 60 FPS. Aqui sem o Resize Bar e sem o PCI Express 4.0, né? Aqui praticamente a gente não dá para jogar o jogo. E mesmo assim a GPU tem 100% de uso e o clock da GPU tá no máximo. Então assim, a maior dificuldade nessa placa de vídeo é a questão do Resize Bar. Ela depende demais do Resize Bar. Se não tiver o Resize Bar no sistema, ela vai como se estivesse aqui, né? Não tá entregando desempenho legal e a GPU já tem 100% de uso. Eu vou até colocar o gráfico aqui no máximo. Coloquei aqui o gráfico no máximo. Então assim, essa placa de vídeo no kit Zio vai desempenhar muito mal,
vai ficar muito mal, né? Se você tem aí uma configuração que tem o Resize Bar, o desempenho é outro, mas sem o Resize Bar, aí o FPS fica praticamente injogável. Olha, 20, 21, 22, 23 FPS. Então essa GPU depende aí da tecnologia o Resize Bar. O Resident Evil 4 Remake 1080p, aqui tá tudo no baixo. Tudo no baixo. Agora, pessoal, testando aqui o Resident Evil 4 Remake, né? Eu coloquei tudo no mais baixo e mesmo assim tudo no mais baixo tá entregando uma média de quase 100 FPS. E a GPU tem 98% de uso, o consumo da VRAM tá bem baixo. Daqui a pouco eu vou colocar no máximo pra gente diminuir um gargalo. Então, assim, tem aqueles jogos que dá um ganho na largura de banda, que dá um ganho ao você utilizar o Resize Bar, e tem jogos que não se beneficiam do Resize Bar. Então essa GPU é tipo assim, aquele jogo que necessita do Resize Bar, de uma largura de banda maior, né, vai ter o desempenho baixo, como The Last of Us Part 2, e aqueles jogos como aqui o Resident Evil 4, eu acredito que vai ter jogo que vai afetar e vai ter jogo aqui que não vai afetar. O Resident Evil 4 tudo no máximo, e eu tirei aí apenas aí o Ray 3. Pessoal, agora o Resident Evil 4 aqui no máximo consegue extrair um desempenho legal que dá para jogar. Só que se eu tivesse aqui com o Resize Bar, com um processador aqui, um 5600 por exemplo, o FPS estaria uns 80 a 100 FPS. Então a GPU no PCI Express 3.0 e sem o Resize Bar ativado, ela perde muito desempenho, né? Praticamente, ó, alguns momentos no máximo aqui tá engasgando, não tá rodando aí de forma bem fluida. Alguns momentos está caindo o FPS mesmo. Então, assim, a placa de vídeo aí, como vocês podem ver no PCI Express 3.0, vai extremamente ruim. Então, essa placa de vídeo aí para o seu Xeon Dragon chinês, né, ou até mesmo aí configuração processador mais antigo, que é o PCI Express 3.0, não valeria a pena. Aí é melhor, né? Muitas das vezes é melhor você tentar investir em outra placa de vídeo RTX 3060, 4060, 7600 do que pegar essa GPU. Agora, se você tem uma configuração com o PCI Express 4.0 e tem o Resize Bar, ativa o Resize Bar na BIOS da sua placa-mãe e vai ser feliz que a placa de vídeo vai entregar um desempenho bom em jogos história campanha. Spider-Man 2 em 1080p com os gráficos aí do alto. Aqui a gente já vê que olha a dificuldade da placa de vídeo rodar no PCI Express, né? Alguns jogos você consegue jogar e alguns jogos, olha no Spider-Man 2. Olha no Spider-Man 2. 16, 18 FPS e mesmo assim a GPU fica 98, 100% de uso. Com clock máximo, consumindo 8 GB de memória VRAM e entregando um desempenho muito ruim. Então, assim, essa GPU para o PCI Express 3.0 não tá legal. Não tá legal. E aqui tá em 1080p no alto. 1080p no alto. Se eu colocar no Ultra, vai ser a mesma coisa. Se eu colocar no baixo, vai ser a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui uma tecnologia de upscale para ver se dá uma melhorada. Deixa eu colocar aqui uma tecnologia de upscale. Eu vou colocar aqui o FSR em maior qualidade, mais o frame generator. Eu vou aplicar uma tecnologia de upscale para ver se dá uma melhorada aí no jogo. Ó, apliquei o gerador de quadros, mais o FSR em modo qualidade, deu uma melhorada, né? Pegando aí um FPS um pouquinho melhor. Só que os instantes, o frame time tá doido em alguns momentos. Então, olha, a gente vê 1% low tá horrível, né? Então aqui essa GPU no PCI Express 3.0 sem o Resize Bar vai ficar injogável. Então, assim, aqui, pessoal, e aqui infelizmente a gente vê a GPU desempenhando mal, né?
acaba que o FPS fica um pouco para baixo, né? O FPS fica um pouco... cai muito o FPS. E agora que o game tá em 1080p, deixa eu mostrar aqui, ó. Aí, pessoal, e praticamente em 1080p, o desempenho continua sendo não tão legal, né? Olha lá, alguns momentos cai demais o FPS. Eu vou até baixar aqui. Eu vou até baixar aqui para baixo. Deixa eu baixar aqui a qualidade para baixo, ó. Médio, alto. Aí, deixa eu colocar aqui no médio. Pegou um pouquinho melhor de FPS, só que mesmo assim, né? Olha lá, tem alguns momentos que fica 40, 45 FPS. Então, assim, acaba a placa de vídeo não entrega o potencial máximo quando você tá sem o Ryzen Zby no PCI Express 3.0. E mesmo assim, mesmo a gente mudando alto, baixo, a GPU ali ainda mantém ali 99, 100% de uso com o clock máximo da GPU. Aí fica aquela questão, né? Você pagar 2K na GPU e rodar assim com dificuldade. Então a GPU ainda assim tem alguns problemas, depende do Ryzen Zby, não tem jeito, depende. Black Myth Wukong em 1080p, com a qualidade gráfica aí no médio, 65 de escalonamento, utilizando aí a tecnologia da Intel XeSS, e aqui 30 quadros, né? Nós tá aqui na qualidade média, né? Qualidade média em 1080p, e o escalonamento não tá nem em 100%, tá em 66%. E temos apenas 30 quadros, 32 FPS. Então ela perde muito desempenho. Olha os instantes, travadinhas, queda de FPS. Aí o desempenho não fica tão legal, não fica tão fluido, né? O jogo que a gente testou e o único que a gente conseguiu jogar melhorzinho foi o Resident Evil 4, né? O Resident Evil 4 que a gente conseguiu jogar ele melhorzinho. O restante dos jogos, ou FPS baixo, FPS dropa demais. Pessoal, a plaquinha de vídeo 10 dias que eu tô com ela. Vamos reiniciar o PC para ver se voltou normal? Alan Wake 2 em 1080p no nativo, né? Se alguma tecnologia de upscale, preset, qualidade aí tá no alto. Aqui no Alan Wake tá pegando um FPS que é bem... Tá pegando... Engraçado aí que a maioria dos jogos que eu tenho testado, o FPS fica entre 30 e 40 FPS. E mesmo que a gente muda a configuração gráfica ou a qualidade, o FPS mantém, né, nessa média. Mantém nessa média. Aqui no Alan Wake não tá em 100% de uso. A GPU tá 82%. E essa placa trabalha com clock máximo. Trabalha aí com clock. E testando aqui na qualidade aí do baixo. Coloquei ele na qualidade do baixo, praticamente tá pegando o mesmo FPS. Tá pegando o mesmo FPS, olha lá, 30, 40, oscilando entre 30 e 40. Caiu para 32 FPS no Alan Wake 2. Fortnite 1080p DirectX 12 com tudo no baixo, 100% de resolução de renderização. Aqui a máquina, pessoal, tá entregando até um FPS próximo 100 de média do DirectX 2. DirectX 12 é bem mais pesado. E assim, para essa placa de vídeo eu achei o DirectX 12 entregando um desempenho muito ruim no Fortnite. Até em processador mais forte, tava entregando 100, 105 FPS, no máximo 130.
né, para uma placa de vídeo nível aí de uma 4060. Então no Fortnite ela tá entregando um desempenho mal, e aqui a gente tem 79 de média. 79 de média. Então não tá tendo um FPS aí legal, né? Não tá tendo aí um FPS legal. Voltando aqui agora, pessoal, Fortnite no modo desempenho 1080p, 100% de resolução de renderização, game tudo no baixo. Aqui, engraçado, essa placa de vídeo no modo desempenho, eu achei ela melhor no modo desempenho do que o DirectX 12, tá? E eu tô falando isso não com base nesses testes que eu tô fazendo aqui, mas com base nos testes que eu fiz com o Ryzen 7 7800X 3D, que é o segundo processador mais forte. Então é pra gente conseguir extrair o máximo de desempenho, né? E assim, no modo desempenho tá entregando 500 FPS de forma bem estável. No DirectX 12 tava entregando um FPS muito ruim, tava oscilando demais com um processador desse. Então o Fortnite para essa placa de vídeo, modo desempenho é bem melhor. Olha aqui, a gente vê ali alguns picos ali de 280 FPS de média, só que o FPS varia muito, tá? No PCI Express 3.0 sem o Ryzen Ziba, varia muito o FPS, varia muito. E para quem tá chegando agora, por que eu não ativei o Ryzen Ziba nessa placa de vídeo? O que acontece? Na BIOS, na minha placa mãe, quando eu ativava o Ryzen Ziba, o PC não dava vídeo. Só dá vídeo sem o Ryzen Ziba ativado. E olha que eu estou utilizando a BIOS na última versão dessa placa mãe. Tá tudo atualizadinho, né? Então sim, pode ser algum probleminha aí essa placa de vídeo aí no PCI Express 3.0. Agora deixa nos comentários se você viu alguém testando o PCI Express 3.0 nos Ryzen e se conseguiu extrair um desempenho legal, né? Deixa nos comentários. Ó, aqui a gente tem aqui alguns engasgos, alguns travadinhas, uns stutters que acabam incomodando. Stutters em jogos competitivos. Em jogos de história campanha já não é legal, imagine competitivo. É que ela sofre mais em jogos mais antigos, PUBG em jogos mais recentes. PUBG 1080p com tudo no muito baixo. A GPU, a configuração em si que está entregando média de 150, 160 FPS. A gente vê alguns momentos tem engasgo. O frame time ali, alguns momentos dá uma variada, não tem como. Rapaz, meu processador tá 98% de uso a 87 graus. 98% de uso a 87 graus. O processador aqui tá fritando, hein? E a GPU tá folgada. Deixa eu jogar a carga ali para o processador, para a placa de vídeo. Deixa eu jogar a carga aí para a placa de vídeo. Agora eu joguei a carga para a placa de vídeo. O processador tende a dar uma baixada na temperatura e entrega ali 100 FPS no PUBG. PUBG aqui dá para jogar, dá para jogar o game legal. E agora, pessoal, Marvel Rivals em 1080p, utilizando FSR de modo equilibrado, com tudo no baixo. No Marvel Rivals aqui, rapaziada, 50 FPS. 50, 40, 50 FPS. Aí é bem complicado, né? Bem baixo FPS. 45. Praticamente aqui seria um PC aqui de quase, no mínimo aqui uns 3.800. Seria um PC de 3.800, entregando média aí de 60 FPS no Marvel Rivals. A GPU em 100% de uso, e olha que eu estou utilizando o FSR. Tem alguns picos ali, 70, 80 FPS. Então, conclusão, placa de vídeo se sai muito mal no PCI Express 3.0 e sem o Ryzen Ziba. Com o Ryzen Ziba, a placa de vídeo o desempenho é outro. Sem o Ryzen Ziba, ela entrega um desempenho muito mal. É um ou dois jogos que você consegue rodar segurando em 60 FPS e você precisa abaixar a qualidade gráfica. Então, pessoal, é complicado.
you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page,